Olá, bom dia. São 6h15 da manhã de uma sexta-feira, do dia 28 de abril de 2023. E sobre o que nós vamos falar? Sobre o dia a dia. De cunho bem peculiar. Assim o dia esteve a começar. Havia uma certa palavra. Sim, havia uma certa palavra no ar. Naquele momento, o escritor resolveu mudar. Uma outra palavra o escritor resolveu colocar. Isso significava pausar. Sim, já que o escritor resolveu escutar a voz que o escritor nem bem conseguia mesmo identificar, nem mesmo saber o que aquela voz estava a falar. Mas havia uma certa ligação, sim, com um certo lugar, e o escritor queria mesmo, de alguma maneira, se atentar. Por isso ele resolveu a palavra mudar e passou a se angustiar. A questão é saber buscar uma palavra para de algum modo a angústia passar. A questão é quando o relógio estar a passar de uma maneira que a gente não consegue controlar, porque há tanta coisa a se movimentar que a gente de alguma maneira sente incapaz do tempo controlar. O escritor. O escritor resolveu pousar. A questão é o pouso. Sim, pousar no tempo, pousar no ar, pousar em algum lugar para ver se a palavra ele iria encontrar para o texto da vida ele continuar. Foi nesse momento que alguém esteve a chegar. Bem verdade que aquilo ali ele nem estava a esperar. Sim, achava ele que a palavra ele estava a encontrar. Até que alguém esteve a entrar a lhe perguntar algo que ele, naquele momento, talvez ele nem quisesse escutar. Mas a frase completa estava lá e não solta no ar, saía de algum lugar. Aquilo poderia se dar de uma maneira que o escritor, com toda certeza, nem. A questão são palavras. São palavras que é preciso encontrar para a linha da vida você completar. E quanto mais você continua a se angustiar sem saber, sim, a linha da vida completar para uma outra linha você começar, você fica assim embaralhar. Uma palavra aqui, outra palavra acolá, e vai. E é tanta palavra solta no lugar que você não consegue mais nem mesmo sentar, respirar e ter um tempo. Um tempo para uma palavra você até criar. Mas o português sempre vai lhe lembrar que criar palavra pode vir a dificultar até o próprio texto você mesmo interpretar. Talvez eu desejasse mesmo cavaco fritar. Sim, seria uma boa opção. Quem sabe eu pudesse ajudar? Sim, e fosse cavaco fritar. Para com o escritor eu colaborar. Sim,
Mas o escritor poderia me questionar. Ah, pastel de vento você quer me dar? Compreenderia o escritor que seria pastel de vento? Ou eu teria que explicar ao escritor antes do cavaco lhe dar? Eu tenho que uma parte e colocar a situação em que ele está. Ou aceita se entregar. Sim, e nesse caso é preciso colocar as mãos para o ar. Eu não consigo mais a linha da vida ali eu processar. Parece que tudo está fora do lugar. Me diga o que eu devo esperar. Aí eu teria que colocar, sim, ai em todo lugar. Ai aqui, ai acolá. Ai aqui, ai acolá. Sim, e o que seria ai? Ai, o que seria ai? Ai de mim, ai da vida, ai dos filhos. Ai, e ai, e ai, e ai, e ai, e ai, e ai. E finalmente eu iria encontrar o sinal de pontuação que eu tanto estava a procurar. Seria uma exclamação? Exclame aqui, exclame acolá, exclame aqui, exclame acolá. Quem sabe uma interjeição vai se apresentar e você vai poder falar sem ninguém lhe silenciar. A questão, sim, era aquilo que naquele momento estava a se desenhar. Sim, talvez um corpo a tombar, um graveto a levantar. Quem sabe eu pudesse pegar um pequeno pedaço de papel, sim, para a vida eu simplesmente encarar, sim, e um novo texto formar. Pronto. Até aqui usei essa página aí, esse papel aí, esse texto aí. De agora em diante será assim. Puxa vida. Um corpo a tombar, um graveto a levantar. Bastava eu encontrar um fio de linha. Sim, um fio de linha para uma vela. E o formar. E ser luz. Luz no lugar. E quem iria se importar? Ou melhor, quem iria se incomodar? Talvez eu devesse perguntar, e o que eu iria iluminar? A linha da vida que o escritor estava, ou iria eu iluminar as possibilidades do escritor usar a palavra no lugar? Mas naquele momento alguém esteve a chegar. Chega de filosofar. Chega de filosofar. Temos assunto a tratar. A questão é você encarar, sim. Sabe como é que é etiqueta? Não dá para você usar qualquer roupa em todo lugar. Sim, é preciso o fraco você considerar. Eu confesso que eu não estava a gostar. Mas o assunto a tratar me dizia da possibilidade do fraque eu buscar. Eu então resolvi colaborar. Corri para cavaco fritar. E fritava cavaco aqui, cavaco acolá, cavaco aqui, cavaco acolá. Logo o português veio reclamar. Ele até disse, essa história de você fritar cavaco aqui, cavaco acolá, só falta você uma canelinha colocar.
Logo compreendi. O que sebo na canela? Sebo na canela eu teria que usar. Eu teria que ter 2 pernas no lugar. Assim, eu poderia criar a possibilidade do fraque não se apresentar. E foi isso que eu estive a realizar. Corri para colocar sebo na canela. Corri aqui, corri lá. Corri aqui, corri lá. Os braços. Sim, a possibilidade de você compreender e usar os 2 braços. Uma porta aqui e outra acolá. Assim ambos podem se encontrar. E ter um fio de linho para usar. E quem esteve a me dar? Quem sabe o copo. E que copo? O copo que o escritor estava a pegar exatamente na hora que eu estive a chegar. E o pastel de vento eu estive a apresentar, explicando para ele que se ele pegasse o copo no lugar, certamente pastel de vento ele iria virar e ainda iam açucarar. Nem sei se ele esteve a gostar. Sim, a linguagem ela era assim. Aqui, escritor costuma usar, geralmente solta no ar até o fio da linha ele encontrar. Naquele momento eu resolvi braço cruzar. Seria eu gente no lugar. Essa história de braço cruzar poderia dar o que falar. Mas eu queria o escritor provocar. E ali estive eu, sim, com o braço a cruzar. Mas as pernas eu estava a trabalhar. Sim, sebo de canela, sim, a passar. Eu compreendi que eu poderia usar as minhas pernas para uma outra estar, ambas ali se auxiliarem e a extensão da vida a ser elementar. Mas do que eu estava a falar? Do fraque. Do fraque que poderia usar. E quem usaria o tal fraque no lugar? Talvez alguém. Eu nem sei mesmo se a gente em algum momento esteve a gostar. A questão é a gente saber diferenciar. Santo Deus! Gravata de borboleta. Eu logo estive a imaginar, santo, se uma gravata de borboleta colocar, é certo que nós vamos ter que caixão fechar e nada de pastel de vento no lugar. Aí vai ser pastel com recheio bem peculiar e desse jeito nós não vamos nem ter a possibilidade mínima de ponto, de segmento usar. Aí será o fim de uma trajetória que a gente nem esteve a começar e terminará de uma maneira que a gente não queria iniciar. Mas Deus finalmente resolveu mesmo, ponto enviar. Parecia guarda-chuva a se soltar aqui e acolá. E olha o tanto de guarda-chuva. Que alívio. Logo uma cena peculiar. Sim, parecia filme de cinema. Quer dizer, parecia cena de cinema. Sim, sabe aqueles filmes que costumam começar com um caixão lá, guarda-chuva aqui, guarda-chuva lá, guarda-chuva ali, guarda-chuva lá, para representar toda a tristeza do lugar. Eu então resolvi no caixão entrar, sim, se é para de fato o fraco honrar, no caixão eu vou entrar para saber se o defunto vai pesar.
E quando naquele momento eu estive no caixão a entrar, olha quem estava a me esperar. Confesso que eu não queria, mesmo naquele momento, compartilhar o caixão do lugar. Mas sabe como é anjo que resolve anunciar. E com o anjo eu comecei a dialogar. Poderia eu, toda uma trajetória de vida mudar, mas eu queria naquele momento, naquele momento virar um pastel de vento para o recheio não chegar. E olha que eu estive a trabalhar. Um mês inteiro a passar, outro mês a se apresentar, mas o foco eu teria que usar. Não seria bom mesmo, não seria bom 2 caixões assim no lugar. Um que com toda certeza seria assim, de cunho um tanto quanto, sangue a derramar, sangue familiar. Um outro com toda certeza, um fraque, que a gente poderia até não lamentar. Mas depois a gente iria ter que pagar todo o preço daquilo ali se dá. Mas Deus esteve a me falar, se existe uma possibilidade de no caixão você estar, para o pastel de vento não rechear, essa possibilidade você vai usar. A possibilidade da gente evitar coisas evitáveis. O fraque? O fraque poderia de fato muito bem representar um pastel de vento. Bonito por fora, vazio por dentro, e aí pronto. O fraque pessoalmente resolveu me perguntar: do que mesmo você esteve a falar? Sobre a linha da vida. Sobre a linha da vida que qualquer um pode usar. Sobre as possibilidades. A gente ser gente no lugar. Sobre a beleza da gente poder entrar, sentar, levantar e saber que o fraque a gente pode pegar, rechear, mas é sem dar a ninguém o direito do fraque derrubar. Principalmente quando a gente tem nome de gente. Talvez eu dissesse: eu desejo ter nome de gente. Talvez eu tivesse que voltar à linha da vida. E o copo? O copo que o escritor esteve a pegar. Eu disse. É melhor você nem sequer se aproximar. Porque se você se aproximar do cana-de-açúcar do lugar, pode ter certeza que você nem mesmo pastel de vento vai virar. Você será um cavaco seco no lugar. Porque o cana-de-açúcar é capaz de qualquer um eliminar, tirando dele até mesmo o direito de ser gente no lugar. Eu estou a falar do cana-de-açúcar mais perigoso que por aqui esteve a passar e que a gente nunca quis mesmo a vida dele defrontar. Sempre a deixar o cana-de-açúcar solta no lugar. E aí
E aí é um emaranhado de coisa que o cana-de-açúcar sempre soube realizar. Tomba um corpo aqui, outro acolá. Tombando corpo aqui, outro acolá. E a gente sem ter nem mesmo a condição básica do corpo apresentar. Sempre a falsear o papel que a gente está a usar. Para o cana-de-açúcar a gente não responsabilizar. Porque se o corpo a gente levantar, o nome do cana-de-açúcar, com toda certeza nós vamos encontrar. E aí sabe como é que é? Outros canas-de-açúcar no lugar. E a gente ter uma ideia do que aqui esteve a se dar. Sem em nenhum momento a gente querer cana-de-açúcar derrubar. Para a verdade aqui, um dia a gente ter a possibilidade de enxergar. Mas se a gente deixa cana-de-açúcar se criar, cana-de-açúcar se multiplicar, cana-de-açúcar se sustentar e cana-de-açúcar ser até dono do lugar, fica difícil. Fica difícil mesmo a gente querer investigar o que realmente ali esteve a passar. Mas quem sou eu? Quem sou eu para desse assunto falar? Imagine se eu fosse levantar pé de cana. Será que nós teríamos mesmo condições de escutar o que os pés de cana estiveram a realizar durante todo esse processo que aqui nós costumamos falar de democratizar? E quem deu aos pés de cana o direito de assim realizar? Teriam eles condições de se responsabilizarem por tudo aquilo que eles mesmos costumam realizar? E achando que iriam se beneficiar, aproveitaram de um momento um tanto quanto peculiar, e aí pronto, baba. E aí baba no lugar, a ponto de uma situação se criar que pé de cana não sabe nem mesmo o que realizar. Não sabe se corre para aqui ou se corre para acolá. Se corre para aqui ou se corre para acolá. Perdido. Perdido sem saber com quem se aconselhar. E já que 2 mais 2 são 4, imagine de fato se o pé de cama se aconselhar com o 64. Santo Deus, buraco. Mas aí eu vou adiantar. Vamos nos democratizar. O pé de cana vai correr para o 88. Convidar. Para se aconselhar. Como é que o pé de cana iria explicar que o 88 do lugar sempre esteve a criar condições para o 64 ali estar traçando o meio de cada um acompanhar não só vida pública no lugar, como vida particular e toda uma montanha de coisa ali se guardar. Mas qualquer pé de cana pode culpar a tecnologia. Não, estiveram mesmo a criar um meio da gente se safar. A gente vai pegar
Tudo isso e a gente vai computadorizar, não, digitalizar, não. Vamos tecnologicamente falar. Assim, não vão encontrar as nossas digitais lá. Sim? Vamos colocar G grande. G grande para trabalhar. Puxa, puxa, puxa. Puxa o quê? Puxa a linha. Nós queremos encontrar a galinha. Santo Deus divino, quando pede pra eu fazer uma coisa tão assim. E que galinha é essa? A galinha que o tempo todo esteve a ciscar em qualquer ano, de qualquer lugar. Que até um ovo esteve a colocar com o galo, assim, desejoso de chocar. Sendo o galo gente grande no lugar, resolveu comercializar. E agora que o galo não sabe mais nem seu próprio nome assinar, imagine se nós vamos encontrar tutu, sim, tutu, para de fato a gente poder quitar, sim, sabe como é que é? Grama no lugar. Sim, porque se cavalo costuma passar exigindo mesmo, sabe como é que é? A sua parte no lugar, desde quando a gente discursar, vai o bolso de cavalo. Ó, enxertar. Ah, uá, finalmente. Finalmente nós podemos. Não, nós vamos respirar. Não, nós vamos de fato da grama. Quer dizer, cana. Não, nós vamos da lama. Não, como é aquele nome? Não, aquele negócio. Como é que se fala lá? Não, como é que a gente fala o nome daquilo? Não, nós vamos capim. Nós vamos capim plantar. Nós vamos dizer para cavalo que o terreno a gente esteve a preparar, que ele pode se despreocupar, que a grama dele vai chegar. A questão é cavalo saber escutar. Sim, o que estar a passar de outro lugar. Não tem nem mesmo para um simples pire comprar. Está de fato a buscar de todo jeito alguém que possa ser avalista para um tempo ele ganhar. Até agora, por mais barbaridade que venha a falar, não tem um só que queira ser avalista do que ele esteve a realizar. E eu ouvi até falar que esteve a dobrar pela incompetência dos 100 dias se comemorar. A punição foi, de fato, uma nova duplicata criar, e é de um jeito que não tem como em nenhum lugar se questionar. O jeito foi leiloar. Sim, dizer que aqui poderiam entrar e uma varredura realizar. E se encontrasse qualquer coisa que viesse a desejar, poderiam mesmo carregar. Não sei se foi a melhor coisa, não. Se imagine, de fato, se alguém me falar para no cemitério entrar. E falar assim, olha, o que você encontrar pode carregar para a dívida amenizar. E você entrar no cemitério, é sabendo que a possibilidade de você encontrar alguma coisa para a sua dívida, você amenizar, é algo assim de cunho um tanto quanto inacreditável. Mas você diz, você vai dizer assim, olha, isso eu vou realizar.
Mas se nada eu encontrar, muito mais caro vai ficar. Todo o trabalho você vai ter que pagar e mais todo o aborrecimento. Disso tudo eu passar. Aí você entrar no cemitério e ver lá que tudo que pode de fato ali se tirar é um prejuízo e tanto que você pode carregar. E você questionar, sim, o dono do lugar. Dizer, olha, se você não tinha condição mínima, nem mínima, disso realizar, como é que você foi uma bola pegar e ainda artilheiro você comercializar? Você não tem condição mínima, nem da primeira você quitar. Quanto mais as sucessivas que você insistiu em realizar. Barato não vai ficar. Eu quero que você me diga, onde é que eu posso encontrar guarida, nesse lugar. Eu quero aqui depositar toda a imundice que eu estive a buscar, porque eu tive mesmo que ser uma espécie de lixeiro no lugar. E você não vai poder achar que isso vai a sua dívida amenizar. O cargueiro vai entrar e quantas vezes precisar. E lhe digo, é a bandeira brasileira que o cargueiro vai usar. De agora em diante é acesso livre para tudo mais aqui se jogar. Até você se responsabilizar. E a sua dívida você quitar. Mas quem é que vai acreditar, né? Quem é que vai acreditar que existe um pé de cana no lugar, que tantos outros pés de cana estiveram mesmo a se multiplicar, ao ponto da gente não ter condição mínima de se apresentar como força que tem bala para usar. Porque não pega bem a gente, de fato, é melaço virar. Mas, se pé de cana a gente aceitou criar e se multiplicar, a gente virou melaço no lugar. Sem direito a nada a falar. Já que pé de cana sabe com quem contar. E aí a gente fica assim a boiar, acreditando que a gente pode uma folha de ofício pegar, o nosso pensamento colocar e ainda assinar. Olha, se eu for de pé de cana falar, santo Deus, eu teria mesmo que solicitar. Sim, traga aí pé de banana para escutar. Porque pé de banana precisa mesmo se atentar do perigo que é ali estar. Porque sabe como é que é cacho? Cacho eu posso cortar. E sem de fato até me prejudicar, não tem mesmo espinho, não. Eu chego lá, pego, tiro um cacho aqui e outro acolá. Mas imagine no canavial. Imagine no canavial eu entrar. Imagine se eu pegar pé de banana e forçar pé de banana no canavial. Está. O tempo todo. E ainda fazer de conta que é a pátria que estará a honrar. Como é que vai ficar?
É por isso, não é por isso que eu sempre digo, olha, eu posso falar de qualquer assunto, de qualquer lugar. E respeito o segredo militar. Mas se a gente continuar, se continuar mesmo com essa história de procurar um ponto que a gente não vai encontrar, olha, enquanto aqui, sim, eu sentar, respeitando a dificuldade, sempre vou respeitar, compreendendo mesmo, e usando todo o tempo, sim, da ampulheta que Deus esteve a me dar, beleza, beleza, eu continuo a colaborar. Mas quando o último grão de areia chegar, e Deus me falar assim, vamos de fato ali estar, olha, é a desmoralização total. A desmoralização total de quem hoje pode ainda se apresentar como... Que nome eu poderia colocar? Não, prato feito? Como prato feito no lugar. Olha, é tão difícil mesmo a gente virar um prato feito, mas tudo bem, foi o que esteve a restar. Não sou eu que vou tomar a condição que nós estivemos a conquistar, somos prato feito. E prato feito, tem muita gente que ainda costuma valorizar, mas bacana não. Pode esquecer, não tem valor nenhum. Quem é que tem ascensão e vai sentar no lugar e pedir PF? Não dá. Mas, olha, tem gente que trabalha e ainda coloca fé. Eu fico mesmo a desejar que a gente tenha a devida coragem. Sim, de um bom prato feito, a gente virar. Pelo menos trabalhador. Pelo menos trabalhador vai nos honrar. Caso contrário, até trabalhador vai repudiar, sabendo que todo prejuízo foi ele que esteve a bancar. E isso é mesmo de lamentar. Bom dia e bom dia. E assim, muita euforia, mas com uma certa alegria. Bom dia. Com toda certeza, eu obedeço àquele que tudo cria. E ele sim pode me dar motivos para eu aqui estar e jamais desrespeitar. Fazer leitura é do jeito que está. Fazer leitura da forma como a coisa está não é desrespeitar. É dar para o outro o direito de escutar e a mente usar para se enxergar.